Olá, meu nome é Flávio Ribeiro de Rezende. Sou aluno da Uninter no curso de Bacharelado em Teologia Católica. Esse vídeo faz parte do portfólio do módulo B, etapa 2 do ano de 2020. O objetivo do trabalho é identificar elementos formadores do espaço urbano. No caso específico dos alunos da área de Humanidades, nos cursos de Ciência da Religião e Bacharelado em Teologia Católica, é a identificação e o relato de um ambiente religioso que tenha sofrido influência dos povos que formaram a cidade em questão. Foi solicitada a elaboração de uma notícia do gênero textual informativo, claro, citando as principais influências dos povos que colonizaram a cidade e como essa influência é sentida nos dias atuais. No nosso caso, nós escolhemos a cidade de Lusiânia, que fica no estado de Goiás, a 60 quilômetros do Distrito Federal. Fica bem pertinho aqui de Brasília. E o tema é a influência da religião na tradição cultural dos habitantes da nossa cidade. A notícia que nós destacamos nesse trabalho foi o retorno das atividades de forma presencial na Igreja do Rosário. Após 6 meses com as portas fechadas por conta dessa pandemia do Covid-19, que levou as autoridades civis e eclesiásticas a fazer esse fechamento, essas medidas preventivas contra a contaminação do Covid-19, e o que acontece? A igreja retornou às celebrações, apesar das várias restrições e das normas de higiene e de distanciamento social. Foi um momento bastante celebrativo, que coincidiu com o início da novena da padroeira, Nossa Senhora do Rosário. Então, numa situação normal seria realmente uma coincidência, mas para os fiéis não foi uma mera coincidência, mas a resposta de Deus às suas orações, que tanto sonhavam em ver novamente o seu local, a sua igreja sendo frequentada novamente. A Igreja do Rosário é um importante marco histórico e cultural da cidade de Lusiânia. Ela foi construída em 1763, época ainda do Brasil colônia, e ainda assim uma época triste, marcada pela situação da escravidão dos africanos. Uma época realmente muito difícil na história do Brasil. A construção da igreja foi motivada por uma forte segregação racial existente na época, que não permitia que os escravos participassem das celebrações na igreja principal da cidade, no caso a igreja matriz de Santa Luzia. Dessa forma, então, foi construída pelos negros escravos, foi construída e dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Assim como várias outras igrejas no Brasil foram construídas e dedicadas a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito Negro. Um fato importante é que a igreja maior daqui da nossa cidade, e mais antiga inclusive, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, é a igreja de Santa Luzia. Mas, por conta de várias reformas que ela sofreu ao longo do tempo, ela perdeu a sua originalidade e, portanto, seu valor histórico. Ao passo que a singela Igreja do Rosário permaneceu conservada e, por isso, mantém hoje um incalculável valor histórico e cultural. No seu interior, existem várias sepulturas em seu piso. Apenas 2 delas são realmente identificadas. Uma dessas 2 sepulturas é da esposa do tesoureiro lá da época da construção. E a outra sepultura é de uma pessoa, que inclusive é um fator interessante, que foi o último sentenciado de morte no Brasil e que foi executado por enforcamento aqui na cidade de Lusiânia. Segundo registros históricos, a construção da igreja foi organizada por uma comissão delegada pelas autoridades locais, movidos pelo receio de uma revolta dos escravos por não poderem participar das celebrações na igreja principal, na igreja matriz
da cidade de Lusiânia. A história da cidade de Lusiânia sempre foi permeada, desde o início, pelas tradições e por uma forte cultura religiosa. Podemos destacar, inclusive, a sua fundação, pelo bandeirante Antônio Bueno de Azevedo, que em 1746, passando aqui por essa região em busca de ouro e outros metais preciosos, descobriu uma abundante quantidade do metal nas margens do Rio Vermelho. Na ocasião, ele ergueu uma cruz, e essa cruz, inclusive, foi preservada e existe até hoje, e dedicou o local e o futuro povoado à proteção de Santa Luzia, visto que era o dia da Santa, era o dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Dessa forma nasceu o povoado de Santa Luzia, que posteriormente se tornou cidade de Lusiânia. Após o ciclo do ouro, a cidade foi criando vida própria, com a erradicação de várias pessoas que aqui residiam e se tornando então fazendeiros e comerciantes, na maioria deles. No entanto, a religiosidade sempre acompanhou a tradição cultural da cidade, e sempre com dois pontos anuais marcantes. Primeiro ponto, a festa do Divino Espírito Santo, ali com toda aquela tradição das cavalhadas, das folias que percorrem ainda hoje toda a zona rural, e o tradicional encontro das bandeiras ali na finalização das folias. As enormes fogueiras, a procissão. Um fato interessante, na conclusão da festa do Divino Espírito Santo existe uma tradicional procissão que vai até a Igreja do Rosário. Então a festa do Divino Espírito Santo é finalizada na Igreja do Rosário. E o outro ponto marcante durante o ano é a festa de Santa Luzia, que acontece no mês de dezembro, com grande fervor e também com presença de autoridades civis e eclesiásticas. Ainda hoje são tradições importantes, porém, com tradição local mais recente, a população também tem uma especial devoção ao Divino Pai Eterno, que mobiliza anualmente milhares de pessoas para peregrinação ao Santuário de Trindade. Muito obrigado.